E é o que nós vamos falar um pouquinho agora, que é exatamente sobre a autoconsciência. Se você nesse processo, se você não tiver autoconsciência, ou se você não tiver pelo menos o entendimento que você precisa ter autoconsciência, todas as vezes que você passar por algum tipo de ativação, e eu vejo muitas que estão passando ainda ficarem, não sei por que eu estou nisso de novo, eu preciso, né, Aninha, resolver isso definitivamente. O que acontece? Quando você passa principalmente por uma dinâmica de chamas gêmeas, onde você encontra na sua vida o espelho perfeito. Eu tenho um outro espelho, que eu já detectei isso há cerca de 2 anos atrás, que é o meu ex-marido. Ele espelha as minhas sombras. E você precisa também entender, pode ser uma mãe, pode ser um filho, alguém que espelha as tuas sombras. Alguém que vai estar sempre, de alguma forma, parece que você sai do seu lugar quando você se relaciona com essa pessoa. Parece que você se desalinha quando você se relaciona com essa pessoa. Eu quero te dizer que essa pessoa é um grande presente na sua vida, assim como a sua chama gêmea. Porque são espelhos perfeitos que vão espelhar aspectos sombrios da sua alma, da sua vida, das suas histórias encarnatórias que você não tem acesso consciente, que estão no campo do subconsciente. E quando você começa nessa jornada de despertar espiritual e começa o processo de ascensão, quando esses influxos luminosos entram em você, eles naturalmente já trazem para a superfície essas sombras. E muitas vezes um espelho ou outro aparece, no caso o masculino divino, faz isso com uma mestria incalculável, incomensurável. E vocês sabem disso, a capacidade que eles têm de colocar para fora, às vezes, aspectos nossos que a gente nem sabia. Ou às vezes, muitas de vocês que a gente escuta relatos, ficam num estado de comparação com o divino masculino em algum aspecto. Ou se sentindo menos, ou se sentindo mais. Todos esses aspectos são essas sombras que estão vindo para que você, de alguma forma, solte-as da sua energia. Quando você tem algum tipo de ativação, seja com uma alma gêmea, seja com uma pessoa da sua família, que você sente que aquela pessoa te espelha partes sombrias do seu ser, a primeira coisa que você precisa fazer é respirar. Você precisa respirar para você voltar para o seu estado de consciência. Como que você volta para o seu estado de consciência? Você volta integrando tudo que você é e observando como essa sombra se manifesta. E vai se manifestar de todas as formas. Emoções confusas, raiva, competição, vontade de validar o que você está dizendo, convencer o outro de que você está com uma razão. O meu ex-marido, ele me espelha numa coisa muito interessante que eu venho trabalhando, que ele ainda me coloca num lugar de dependência. Coisa que eu já provei para mim mesma que eu não sou. Que eu tenho capacidade de resolver todas essas coisas na minha vida. Mas sabe quando tem uma pessoa próxima a você que te faz ficar num lugar? Aí você entra num lugar que você já tinha saído, que é um lugar de dependência. Não que você não possa aceitar um favor, como eu aceitei o favor dele, né, me ajudar aqui na mudança, não que você não possa fazer isso, mas você precisa entender onde você está deixando de se posicionar, porque quando você sai da sua posição consciente, dos lugares que você está conseguindo conquistar e galgar nesse processo de ascensão e de
ancorar definitivamente a sua melhor versão, que é o seu eu superior, que é o seu eu divino, que é o seu eu interno, você precisa saber aonde isso ainda está te puxando para um lugar que você já saiu. Isso é algo que você precisa avaliar. A outra coisa que é muito importante é você saber quem você já se tornou e não se esquecer disso. Você precisa ter consciência do lugar que você já está. Porque esses aspectos sombrios que vêm à tona para serem liberados e libertados, eles vão gerar confusão na sua mente e nas suas emoções. Você vai ficar confusa, você vai ficar falando, ai, tá vendo? Já tá adiantando de nada. Olha onde que eu tô aqui, olha como é que tá a minha reação. Só que tem um outro detalhe. Ao mesmo tempo que você não deve se identificar com essas emoções, que você não deve achar que elas são você, que você deve puxar a sua consciência. Eu sempre gosto de falar que a consciência fica atrás da mente, num lugar silencioso, por trás da sua mente. É uma voz calma lá por trás. O pensamento está ali, as emoções estão girando, estão rodando, mas existe algo ali atrás. Um espaço mais calmo. Aí você tem que respirar para você se ancorar naquele lugar. Você vai para lá e você não se identifica com a emoção. Mas aí tem uma outra coisa. O que você faz com essas emoções? O que você vai fazer com esse redemoinho emocional que aparece quando você está passando por algum tipo de ativação, de espelhamento, seja com quem for? A autoconsciência é que vai te fazer trilhar esse caminho de uma forma mais tranquila, apesar de ser desafiador. Lembre-se que você está lidando com memórias, não se esqueça disso. Não são coisas apenas dessa vida, são memórias celulares, são coisas que estão aí vibrando na sua energia, que qualquer ativação ou gatilho, elas se engatilham e elas vêm à superfície. Só que você não pode ficar à mercê delas. Existe um momento, e eu acredito que a gente está chegando nele agora, que é quando você deixa essas emoções virem. Você não se identifica com elas. Você, conscientemente, você sabe quem você é. Mas você precisa, de alguma forma, colocar essas emoções para fora. De algum jeito. Ou se posicionando, ou falando. Alguma coisa precisa ser manifestada. Tenha cuidado para não exagerar. Tenha cuidado com os exageros. Mas é preciso. Porque se você continua com ela ali, talvez escrevendo alguma coisa, ou talvez ligando e falando, olha só, eu preciso dizer-te algumas coisas. E você, delicadamente, ou não que eu digo por quê? Porque nós temos um exemplo de alguém que manifestou as suas emoções e não foi de uma forma tão tranquila. E nós estamos falando do Mestre Jesus. Quando Jesus não estava lidando com sombras, porque ele, enquanto um avatar purificado que veio em missão, ele não tinha essas memórias. E isso é um aspecto, não vou dizer mais fácil, não dá para dizer facilidade nesse contexto, ainda mais se falando de um grande mestre como Jesus, nosso grande espelho. Mas ele não tinha essas memórias que ficam circulando dentro da nossa mente, do nosso emocional, principalmente das divinas femininas. O que a gente enfrenta, porque a gente precisa sanar essas memórias do passado. Jesus, quando viu os vendilhões do templo explorando da fé alheia, ele se manifestou de uma forma bastante sanguínea.
expulsando-os do templo, chamando-os de sepulcro caiados, raças de víboras, porque vocês usam o templo para explorar a fé alheia. E simplesmente tirou tudo dali e se manifestou de alguma forma. Veja bem que isso não é um convite para você cair virando a mesa, não, tá? Pode ser que você precise virar essa mesa, não sei. Pode ser. Pode ser que chegue um momento que você precise virar essa mesa aí e falar, ó, não sou mais essa pessoa que você lida. Isso aqui são aspectos meus, eu preciso ter uma posição, eu preciso me posicionar. E a gente está falando aqui de posicionamento. Porque quando você tem autoconsciência, você se posiciona. Quando alguma coisa que o outro faz com você te deixa muito chateado, está faltando posicionamento da sua parte, se isso se repete. Se isso está se repetindo, é porque de alguma forma a gente ainda não conseguiu ordenar tudo isso de modo que você se posicione. E se posicionar muitas vezes é dizer não, é não falar as coisas que o outro quer ouvir, é não fazer muitas vezes as coisas que o outro quer que você faça. E nessas relações intrincadas, existem muitas memórias afetivas, existem memórias de dor, mas existem memórias de alegria. Existem pessoas que te prendem de uma forma que você nem entende por quê. E nós estamos dando um grande passo nesses últimos momentos desta fase das jornadas que a gente está vivendo aqui, onde a gente vai precisar cada dia mais se posicionar. E para isso é importante essa autoconsciência, é importante que você integre quem você já é. Aquilo que você já conquistou nessa jornada. Todo esse trabalho que você está fazendo. Todos os passos que você está dando. E entenda uma coisa. Sempre que vem um aspecto sombrio seu à tona, é porque logo ali na frente você vai manifestar uma iluminação maior ainda do que a que você já estava antes. É importante que você tenha essa consciência. A autoconsciência vai te levar, vai nos levar para os próximos passos, para os próximos saltos nessa jornada de ascensão que nós estamos trilhando.